Que atmosfera, né, irmãos? Que tivemos agora no louvor aqui, né? Uma bênção. Você pode se colocar de pé em reverência à palavra de Deus? Aleluia. Você vai dizer comigo o tema em 1, 2, 3 e o milagre no meio da tempestade. Amém? Aleluia. Abra comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler lá a última história desse capítulo. Marcos 4, 35. Oh, alguém deixou o celular aqui. Quem foi? Ah, tá aí. Nada. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Se você não tiver a Bíblia aí, leia com o irmão do seu lado ou olha aqui no telão, que é a mesma versão que eu vou ler. Diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, por ter nos despertado com Tua graça e misericórdia. Deus, estamos aqui para Te adorar. Não é sobre nós, é sobre a Tua glória, sobre o Teu poder, sobre as Tuas maravilhas, ó Pai. E assim somos transbordados, ó Deus, do Teu poder. Obrigado, Jesus, por esse momento de adoração. E agora já Te louvamos por esse momento da palavra, ó Pai. Que o Senhor também vai nos abençoar. Fala, ó Deus, fala com a Tua boca, Senhor, fala com a Tua palavra sobre nossos corações essa manhã. E livra-nos agora em nome de Jesus de toda distração, toda ansiedade, toda má preocupação, ó Pai. Eu repreendo no poder do nome de Jesus, para que possamos absorver tudo que o Senhor trouxe para este momento também, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Toma o teu lugar aí, irmão. Irmãos, esse milagre aqui, essa história é maravilhosa, né? Ela é linda, são poucos versos aqui, mas é demais. E o milagre aqui não é apenas a tempestade cessar, é descobrir quem é Jesus no meio dela, amém? Todos nós gostamos dos milagres que Deus faz na provisão. Todos gostamos do milagre que Deus faz na cura. Quarta-feira foi pregado sobre cura aqui, pastora Marcela. Todos gostam de milagres que Deus faz na restauração. Mas existem momentos em que Deus não muda imediatamente as circunstâncias. Existem momentos em que o milagre acontece no meio da tempestade. E a pergunta deste texto aqui não é como evitar as tempestades. Não é essa a pergunta que nós devemos fazer. Mas é quem está conosco quando a tempestade chega. Entendeu? Então não é sobre como evitar. Eu não vou pregar aqui 5 passos para evitar a chuva, a tempestade. 5 passos para você evitar um desafio na sua vida. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Mas o que nós temos que aprender é quem é o Senhor da tempestade. Quem é que manda nela? Quem é que vai dar ordem para ela se acalmar e ficar quieta? Amém? É sobre isso que nós estamos aqui. Jesus, ele havia passado o dia inteiro ensinando sobre o reino de Deus, e ao final do dia ele disse, não foi alguém que disse, ele falou: passemos para outra margem, vamos para o outro lado. Eles obedeceram, os discípulos obedeceram, e mesmo obedecendo, enfrentaram uma das maiores tempestades da sua vida. Ou seja, isso nos ensina uma verdade: a obediência não nos isenta das tempestades. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado? Ó, a tua obediência não te isenta de tempestades. Amém? Glória a Deus por isso? Amém? Aleluia. Irmãos, para entender melhor ainda o contexto,
muitos aqui já sabem, mas quero só relembrar. O Mar da Galileia, que é um grande lago, na verdade, não é mar, ele é chamado de Mar da Galileia, mas ele, na verdade, é um grande lago de quase 20, 21 quilômetros de comprimento, 14, 10, tem gente que fala 10, 14 de largura. E ele está cercado por muitas montanhas, ele está mais de 200 metros abaixo do nível do mar. E ao redor dele existem desfiladeiros, monte, inclusive o Monte Hermon, que tem o pico nevado, e de lá vem ventos muito gelados de repente. Não se conseguia prever, não se conseguia saber quando viriam ventos, quando viriam tempestades. Então, tempestades violentas, e pegando nesse contexto histórico aqui, é para a gente aplicar na nossa vida, que tempestades violentas podem surgir em poucos minutos. Irmão, talvez hoje você possa estar aqui em paz, tranquilamente, mas você tem que estar preparado, você tem que saber quem está no seu barco, se caso amanhã, depois de amanhã, ou hoje ainda, apareça uma tempestade na sua vida. O importante é saber quem está no barco com você. E quem está no barco comigo e com você é Jesus. É ou não é? Amém? Então, por quê? Alguns daqueles discípulos ali, eles eram pescadores daquele lugar, nasceram ali, conheciam, mas mesmo assim, nesse momento aqui, a história conta, com muitos detalhes aqui, que eles ficaram apavorados, porque a situação realmente era grave naquele momento. Então, mesmo que pareça que a gente conheça, mesmo que pareça que a gente sabe o que pode acontecer, do nada pode vir uma tempestade que nos amedronte, que nos deixe apavorado. Mas, repito, irmãos, importante é a gente saber quem está no barco. Diga assim comigo: as tempestades chegam mesmo para quem obedece. Repetindo aqui, reforçando essa parte, esse é o primeiro ponto. Quem deu a ordem foi Jesus. Quem os colocou no barco foi Jesus. Quem conduziu para aquela travessia foi Jesus. Então, os discípulos não estavam em rebelião, não era uma rebeldia, não era uma desobediência, eles não estavam fora da vontade de Deus, estavam exatamente dentro da vontade dela. Existe uma outra história na Bíblia que é a de Jonas. Ele sim passou por tempestade, foi engolido por um grande peixe por causa de obediência. Mas os discípulos enfrentaram uma tempestade porque obedeceram. Há sofrimentos, irmãos, que são consequência do pecado, mas há sofrimentos que fazem parte da caminhada com Deus. Amém? Então nós fomos chamados também para sofrer os teus sofrimentos. Acho que em Filipenses 1:29 vai falar que a gente tem o privilégio de também sofrer o que Cristo sofreu. Como também contemplaremos da mesma glória que Ele tem. Amém? João 16:33, eu sempre falo desse verso, repito mais uma vez. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenha coragem, eu venci o mundo. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você vai ter aflições, mas o Senhor já venceu o mundo. Fala para ele assim, ó, tenha coragem. Isso. Lá em Atos 14:22, a igreja perseguida, os discípulos às vezes amedrontados. Atos 14 vai falar assim: fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmão, permaneça firme. Essa palavra de hoje não é para te dar um caminho para não passar por tempestade. Não é para te dar uma solução para que você só vive no sossego. Não, a palavra de hoje é: permaneça firme diante de qualquer situação. Até as mais inesperadas. Até o que você está vivendo inesperadamente. Pode ter também pessoas aqui que já estão por um momento, passando por algo que não esperavam, que está acontecendo, você ainda está inconformado com o que está acontecendo, mas Jesus está no teu barco. Permaneça, fique firme diante dessa tribulação, porque nos importa é entrar no reino de Deus, e Ele vai conduzir o barco da tua vida para o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui, ó, 2 Timóteo também fala, 2 Timóteo 3:12, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Há pessoas que pensam, se estou passando por luta, Deus me abandonou. Não, a tempestade não é sinal de abandono, é parte do treinamento. A tempestade fazia parte do currículo de Jesus para os discípulos. Algumas lições, irmãos,
a gente só aprende quando o mar está revolto, quando o mar está balançando. Não tem lá o ditado que fala, mar calmo não faz bom marinheiro, não é verdade? Não é isso que diz um ditado popular? Mar calmo não faz bom marinheiro. Então tem lições que nós só vamos aprender quando o mar balançar, quando o barco balançar, quando vier uma tempestade. Tudo o que estava acontecendo aqui estava no controle de Jesus. Tudo o que está acontecendo na sua vida hoje, irmão, está sob o controle dele. Ele não te abandonou, não é sinal de abandono o que você pode estar passando. É sinal de que ele ainda está no barco com você. Amém? Glória a Deus. Diga assim comigo: as tempestades revelam o que existe dentro de nós. Os discípulos falaram aqui, foram lá e acordaram ele: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Por quê? Bateu um medo. E aquela tempestade acontecendo, e tinha lá o mestre que tinha acabado de ensinar, Jesus ali, homem, 100% Deus, estava ali cansado, tinha ensinado o dia todo, mas era incrível que no meio de uma tempestade, num barco de 8 metros, ele estava lá na ponta do barco, deitado, enquanto tudo aquilo acontecia. Então revelou dentro do coração dos discípulos que, mesmo que estavam seguindo, mesmo que estavam vendo sinais, maravilhas, eles achavam que o Senhor não estava se importando com eles, porque estava dormindo. E isso acontece conosco também, irmãos. Às vezes nós estamos passando por lutas, vem uma, vem outra, depois a gente ora, a gente chega e fala para alguém: mas não sei, eu acho que Deus não é possível, Deus não olha para mim, Deus olha para você, mas não olha para mim, Deus não se importa comigo. Não, irmão, Ele se importa, Ele está te ensinando no meio da tempestade. Não é para a gente questionar, não é para a gente duvidar. Se nós oramos aqui, se nós louvamos que Ele está conosco, se nós oramos, se nós abençoamos, se você crê, se você já está há anos nessa caminhada cristã, você não pode ter dúvida de que mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja ouvindo algum sinal, se esteja passando por uma tempestade, a hora certa, o Senhor vai se levantar no barco da sua vida e vai falar para a tempestade: acalme-te, fique quieto. E na hora vai cessar a tempestade da sua vida. Na hora. A tempestade, ela não criou medo, ela revelou. A tempestade não criou incredulidade, apenas revelou. O vento estava do lado de fora, mas o verdadeiro problema estava dentro do barco. O maior problema aqui não era o mar, era a falta de confiança. A tempestade exterior era menor do que a tempestade interior. Tinham um medo real, eles acreditavam que iria morrer. Se não tivesse fé alguma, não teriam corrido para Jesus. Então tinham medo, mas ainda tinham um pouco de fé. Então, irmão, se ainda tem um pouco de fé, corre para Jesus, vai para a popa do teu barco, ajoelha, ora na tua casa e fala: Senhor, cadê você? Você está aqui no barco mesmo? Que hora que o Senhor vai levantar? Acalma meu coração, porque a tempestade está muito forte, o barco está inundando, Senhor, mas eu sei que uma hora o Senhor vai levantar e vai mandar essa tempestade se acalmar. Ore assim, irmão, mas ore com fé, sem medo. A gente falou aqui um para o outro agora: tenha coragem, não deixa a covardia cobrir a tua fé. Tenha fé que o Senhor vai se levantar na hora certa. Em nome de Jesus, diga assim comigo: Jesus tem autoridade sobre aquilo que nos assusta. Amém? Jesus se levanta e diz: acalme-se, fique quieto. Irmão, quando ele fala aqui na semântica da palavra aqui, no grego bíblico e tal, ele está falando com a mesma autoridade quando ele repreendia demônios, quando ele mandava sair algo de alguém. Por isso que quando a gente fala está amarrado em nome de Jesus, não está muito errado não, porque na semântica dessa palavra aqui é amordaça o que está acontecendo, o cálice o que está acontecendo. Quando o Senhor repreendia um demônio, ele mandava sair, e o demônio não falava mais, ia embora e pronto, acabou. Aqui com o mar foi a mesma coisa, ele mandou o mar, o vento, a tempestade, tudo se calar.
Às vezes vozes estão nos perturbando, às vezes situações estão nos perturbando, às vezes pessoas, problemas, coisas que nós mesmos criamos agora nos perturba. Mas se você crer, se você ter fé, o Senhor levanta e manda calar o mal diante de você. E vai calar, e vai sair. Assim, irmão, se tem algo perturbador do inimigo, do demônio na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na onde você trabalha, você tenha fé. Jesus está no seu barco. A hora que você orar, a hora que você pedir, a hora que o Senhor falar: Senhor, você está no meu barco aí, está na hora de levantar não? E uma hora Ele vai levantar e Ele vai repreender, e aquela situação vai se calar, e vai sair, vai se acalmar, e tudo vai ficar tranquilo. Em nome de Jesus, você crê nisso? Fala aí para o irmão que está do seu lado: Jesus vai calar e acalmar essa situação. Irmão, fez-se grande bonança, ficou tudo calmo, porque, irmãos, havia uma grande tempestade, mas também a hora que o Senhor repreendeu, houve uma grande calmaria. A proporção que a calma que o Senhor traz, a proporção do teu problema, o Senhor vem e traz uma calma maior ainda do que a situação. Parece que está gigante a situação na sua vida, parece que o inimigo está bem grande, parece que tem um gigante diante de você. A hora que o Senhor der a ordem, a calmaria e a paz que você vai sentir é maior do que isso, é muito maior. E aí então no seu coração volta a ter um grande temor por Deus, volta a ter um grande amor por Ele. Para você ver, irmãos, eu quero falar aqui de alguns versos do Antigo Testamento, de como tem essa relação da ordem de Deus. Olha que está escrito lá em Jó 38, do 8 ao 11. É o Senhor respondendo a Jó: ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará, aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Irmãos, o seu problema, o meu desafio, o teu desafio, é como se fosse uma vestimenta para o Senhor, é como se fosse, aqui está falando até a palavra fraldas. Ele põe um limite, Ele fala até onde vai o orgulho do teu problema. Ele fala, Ele sabe até onde vai. Sabe por quê, irmão? Você tem que pensar assim: o Senhor está permitindo esse desafio aí na sua vida, até que você aprende o que é necessário aprender. A partir do momento que aquilo vai te ferir de verdade, que pode te causar a morte, que pode te afastar da fé, o Senhor recolhe, o Senhor manda se calar, o Senhor manda acalmar. Então creia. Se você hoje, essa manhã aqui, veio aqui com um grande desafio, você não tem solução, tá demais, calma, o Senhor está ensinando, o Senhor está colocando o temor no coração, o Senhor está aumentando a sua fé, o Senhor está aumentando a sua fé, a sua crença nele, o Senhor está te dando experiência, e a hora, no limite certo, na hora certa, Ele manda acalmar e calar. Creia, na hora certa. A hora que Ele vê que você aprendeu, que você cresceu. Porque, irmãos, essa experiência é só para quem segue. Pode ver, tem um detalhe muito importante aqui. Então o Senhor falou: vamos para o outro lado. Quem vai para o outro lado? Quem encara o desafio com Jesus? Só os discípulos, só os que estavam bem perto. A multidão ficou lá na margem. Então eu te pergunto de novo: você é multidão ou você é discípulo? Você é multidão ou você é seguidor? Multidão vai ver um deslumbre de Deus, um vislumbre de Deus. Agora, aquele que segue, aquele que quer estar perto de Jesus, vai acatar a ordem dele de atravessar, passar pela tempestade e do outro lado ver a calmaria. É só para quem segue. Quer ver milagre? Quer ver milagre? Pode ser que a vida fique um marasmo lá na margem. Mas você quer ver o milagre de Deus, você quer ver o poder se manifestar? Encara a ordem de Deus de atravessar, de estar com Ele, de estar no barco com Ele e ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Fala para o irmão que está do seu lado aí: e aí, você é multidão ou você é discípulo?
Salmo 65:7, tu acalmas o rugido dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. Salmos 89:9, dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as acalmas. O salmista já cantava isso, irmão. Leia Salmos, irmão. Abre a Bíblia nos Salmos, anota aí esse Salmo, Salmo 89, Salmo 65, Salmo 107 que eu vou ler agora, do 28 ao 29. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações, fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Deus te ouve, irmão, na tua angústia, Ele ouve o teu clamor. E aí na hora certa Ele manda acalmar o mar e a tormenta. As ondas se calam na sua vida. Em nome de Jesus, amém? Diga assim comigo, o maior milagre não foi a tempestade acalmada. Porque indo já para o final, o Ministério de Louvor já pode ficar preparado, até já quiser vindo, pode ficar à vontade. Eu gosto que vocês já ficam aqui, já encerrando o sermão. Irmãos, no último verso eles vão dizer, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Só que antes disso, irmão, o Senhor Jesus pergunta, por que vocês estão tão temerosos? Por que vocês estão com medo? Irmão, Jesus, Ele não permite a covardia na nossa vida. Ele não permite esse medo. Ele não permite que eu e você sejamos dominados pelo medo. Ele não permite que eu e você perca o ânimo, a vontade de lutar. Ele não admite filhos desesperados, porque Ele vem e mostra a tua glória. Ele vem e mostra o teu poder. Ele tem domínio sobre todas as coisas que estão diante de nós. Ele tem o poder de fazer ir, Ele tem o poder de colocar o limite, Ele tem o poder de acalmar e de calar a situação. Então por que são tão temerosos? Aonde está a sua fé? Até o ponto que Ele levanta e faz, ao invés de nós ficarmos questionando, cadê você? Você não vai acordar? O Senhor não se preocupa que pereçamos. Na verdade, irmão, essa manhã nós temos que nos levantar e falar, quem é esse que até o mar acalma? Quem é esse que me cura dessa enfermidade? Quem é esse que restaura o meu casamento? Quem é esse que vai trazer ainda o meu filho de volta? Quem é esse que vai restaurar a minha casa? Quem é esse que vai levantar de novo a saúde financeira do meu lar? Quem é esse? Ele é Jesus, o Rei da Glória. Ele é Jesus, o Salvador. Ele é Jesus poderoso, o Senhor do céu, o Senhor da terra. É Ele. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, a tempestade cumpriu o seu propósito. Pode fechar os seus olhos e só ouça o que eu vou falar. Eles conheceram Jesus mais profundamente. Entraram no barco vendo Jesus como mestre. Saíram do barco contemplando Jesus como Senhor. Antes daquela noite, irmãos, os discípulos tinham medo da tempestade. Depois daquela noite, tinham temor diante de Jesus. Antes estavam impressionados com o poder das ondas. Agora estavam impressionados com o Senhor dos mares. E a pergunta que fica para nós é: ao que você teme mais? As circunstâncias ou o Senhor das circunstâncias? Ele é o Deus de todas as coisas, irmãos. Porque quando descobrimos, quando relembramos que Ele está no barco, a tempestade continua sendo grande, mas Cristo se torna infinitamente maior. Em nome de Jesus. Você crê nisso, meu irmão? E o maior milagre não foi a calmaria do mar,
foi homens. Essa manhã nós começamos a enxergar que dentro do barco está o próprio Senhor, que é o Senhor do céu e da terra, de todas as coisas. Ele é o Senhor sobre os problemas, Ele é o Senhor sobre as dificuldades, Ele é o Senhor sobre a sua dúvida. Ele está no teu barco. O mar parece alto, as ondas parecem que vão afogar, mas Ele está no teu barco, em nome de Jesus. Pastores que puderem fazer aqui à frente, em nome de Jesus. Você que está com